Vamos lá. Hoje domingo, graça e paz, boa noite. Hoje domingo 15 de março de 2026. Eu quero dizer que Deus marcou hoje o encontro com você. E às vezes vem os desafios para poder a gente ir até a igreja, para chegar na igreja, e acontece tanta coisa, mas quando nós perseveramos e avançamos, o Senhor nunca nos deixa voltar com mãos vazias. Eu digo sempre que na conta de Deus a gente está sempre devendo. Na conta de Deus a gente sempre está devendo. Sempre Ele está no crédito. É nós que estamos devendo a Ele. Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui só lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, peço perdão pelos avisos. A vigília foi ontem, né? Foi ontem. Quem esteve aqui na vigília? Meu Deus, que foi sexta, hoje é domingo, glória a Deus, obrigado Mateus. Tenta melhorar um pouquinho meu retorno, Arthur. E foi poderoso o que Deus fez, a forma como Deus derramou da sua presença aqui, e os testemunhos, vocês estão aqui? Todo mundo aqui olhando para mim, vamos lá. Os testemunhos, aquilo que a gente vem recebendo aqui na igreja, de milagres, de transformação em casamento, de câncer que desapareceu, de nódulo cancerígeno que desapareceu, tantos e tantos milagres e o que Deus vem fazendo. E eu quero dizer, se você está nos visitando pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu quero dizer que você é bem-vindo a essa casa, a participar desse tempo de avivamento que Deus está derramando. E deixa eu dizer, não é para nós, isso é para a igreja, isso é lá para fora. Você está hoje aqui numa igreja que acabou de completar 5 meses, é um bebê, está nasceu, mas que está engatinhando ainda, né? Mas tantas coisas o Senhor já fez que alegram o nosso coração, e eu digo muito, eu já ministrei sobre isso, sobre o favor de Deus. Então, se você... Glória a Deus. Então, se você às vezes quer uma resposta, vocês estão aqui? Você quer uma resposta, às vezes, você precisa olhar para o favor de Deus na sua vida. O favor de Deus é a maior resposta que você pode ter para os passos, o caminho que você está indo. Se está difícil, está complicado, eu estou remando, tem anos que eu estou tentando, para e pensa o que é que Deus está querendo te falar. Às vezes os desafios são para atravessar, ninguém vive em deserto. Você conhece aquela irmã que... Vocês estão me ouvindo bem? Não, né? Meu Deus. Vai sim. Em nome de Jesus. Pega eu, Jesus. Me dá outra aí. Oi. Glória a Deus. Melhorou? Tá melhor? Não? Glória a Deus. Isto. Glória. Então preste atenção. Bota retorno aí para mim. Se você às vezes precisa do favor de Deus e você entende o que está fazendo, preste atenção. Você conhece aquele irmão que você fala: e aí, irmã, como é que você está? Isto, agora ficou bom. Tá bom agora. Ei, irmã, como é que você está? Irmã, estou na luta. Aí você pergunta, 1 mês depois ela está na luta, 1 ano depois está na luta, 2 anos na luta. Que luta é essa que não acaba? Não está certo não, irmão. Deus está falando alguma coisa. Preste atenção, hoje a palavra vai ser algo que Deus colocou no meu coração. Na verdade eu estava esses dias conversando com o Senhor. Na verdade eu converso com Ele todos os dias. E eu estava dizendo: Senhor, domingo, qual é a palavra? E Ele não falou. E aí passou a semana inteira e Ele não falou qual era a palavra de hoje. Aí quando foi hoje eu acordei e eu disse: Senhor, só vou me levantar agora quando Tu me disser o que é que vai ser. Não vai deixar para a última hora quando eu sentar, porque aí dá tempo pelo menos eu entender. Aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. E uma das coisas que Ele falou para mim quando eu entrei é o seguinte: eles escutam muito. Vocês estão aqui? A igreja, escuta muito das coisas que eles podem alcançar: a saúde, a prosperidade financeira, os dons espirituais. A gente sempre escuta, às vezes, palavras motivacionais daquilo que Deus tem para nós para romper.
mas nós não conhecemos, ou às vezes não é nos explicado como que nós vamos acessar isso. E o como é onde está a diferença, porque não, eu sei que eu vou ser curado porque Cristo na cruz derramou o sangue dele por mim, ou eu sei que eu tenho direito à prosperidade porque Deus é bom e Ele permite sonhar e eu cumpro princípios, tá, mas entenda, você consegue entender o valor, a preciosidade que é o sangue de Cristo e por que Ele pagou o preço por tudo isso? Vocês estão aqui? Vamos para a Bíblia. Quem trouxe suas Bíblias, levanta aí para mim. Isto. Eu gosto das Bíblias, irmão. Você não trouxe, não tem problema. Você pode olhar no celular. Eu gosto da minha, já sei mais ou menos onde é que está ali as coisas. Glória a Deus. Abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 11, tá? Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Olha, já está aqui no telão. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Ajuda teus servos, Jesus. Glória a Deus. Hebreus 9, versículo 11. Você pode acompanhar no telão aqui, ou então comigo aqui na leitura. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros. Meu Deus, eu vou repetir. O sumo sacerdote de bens futuros. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez, repita comigo, uma vez, no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Repita comigo, eterna redenção. Porque se o sangue de touro, de bode e cinza de novilha, esparzidas sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, e esse texto aqui, ele remete, olha aqui para mim, só para você entender aqui. Esse texto, quando ele fala que o sacerdote, através do sangue ali, de duas pombinhas, duas rolinhas, é quando o sacerdote, na época de Moisés, tinha que espargir o sangue daquelas pombinhas sobre aquele que tinha lepra, para poder ele voltar para dentro do arraial, e ele era curado da lepra. Aqui ele está fazendo uma lembrança a esse tempo. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, repita comigo, Espírito eterno. Você consegue parar para entender a dimensão da crucificação de Cristo, que Ele esteve na cruz com o Espírito eterno, com o Espírito Santo? Se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento. Repita comigo, novo testamento, a nova aliança, para que, intervindo morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, da antiga aliança, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Rapaz, dava para dividir essa pregação aqui pelo menos nos 4 cultos, viu? Mas vamos lá. Vocês estão aqui? Vou correr. Eu quero começar explicando a você por que Cristo foi crucificado na cruz. Por que foi necessário, como a palavra fala, e Deus se esvaziou da sua divindade, a ponto de se fazer servo. Primeiro ele foi servo, depois se fez homem, para, crucificado na cruz, trazer a salvação. Primeiro ele se faz servo, porque antes de você fazer algo por alguém, primeiro, preste atenção, antes de você ser visto, antes de você ser homem, antes do propósito, primeiro você é servo, você serve. Foi assim que Cristo fez.
E aí ali na cruz ele foi crucificado, o sangue foi derramado, e tem muita gente que diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Vocês já viram os irmãos dizer? Quem já viu? Levanta a mão aí. Eu já disse muito, irmão. Às vezes a gente chega perto de um pessoal meio engraçado, né? Aí o cara vai, conversa ali uma coisa, aí você diz: vixe, rapaz, esse cabo aqui parece que não é do nosso lado não, é do outro. Aí o cabo diz logo assim: o sangue de Jesus tem poder. Mas preste atenção. Deus cria o homem e a mulher e coloca no jardim. E depois que ele coloca no jardim, ele diz: povoa a terra. Ele disse: pega o jardim e expande para fora. A promessa e a palavra de Deus para os homens era que eles tinham que pegar o jardim onde eles estavam dentro, onde Deus deu autoridade, para que eles dominassem e levassem o jardim para fora, porque tinha toda uma terra para ser habitada. Agora o homem decide não tomar o caminho correto e pega a autoridade, vocês estão aqui? Que Deus deu a ele, e ele entrega a serpente no momento em que ele a obedece. Eva: ei, tu está vendo esse fruto? Ele é bonito, pois se tu comer, tu vai ter o conhecimento do bem e do mal. O fruto não poderia ser comido ali por Eva, mas o pior foi Eva obedecer a palavra que tinha sido liberada pela serpente. Quando nós ouvimos a palavra de alguém e nós colocamos essa pessoa com autoridade sobre nós, nós entregamos a nossa autoridade a ela. Foi isso que Eva fez. E quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim, mas antes da expulsão, antes de que eles fossem lançados fora, preste atenção, eles estão ali com folhas, escondidos, com vergonha. Interessante, quando eles estavam nus, eles não tinham vergonha, e quando eles estavam cobertos, eles estavam com vergonha. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado traz vergonha, o arrependimento sempre traz liberdade. Você pode olhar um irmão que ele pode ter feito muitas coisas que não são legais, mas no momento que ele se arrepende, ele não tem mais vergonha de falar o que ele fez, porque Deus o libertou. Agora você presta atenção: alguém que esconde o pecado, que não confessa o pecado, que não diz o que está fazendo, ele fica ali escondido, porque o pecado aprisiona. Ninguém sabe o que ele fez, mas ele sabe, por isso que ele fica escondido. O pecado aprisiona. Agora Deus chega ali para Adão e Eva, coloca na frente e diz assim: olha aqui esse bezerro. E aí ele sacrifica o bezerro, é o primeiro sacrifício na Bíblia. E aí ele tira a pele daquele cordeiro, e aí ele veste. Vocês estão aqui? Não quero que ninguém perda nada. E ele veste Eva, e ele veste Adão com aquela pele. O que Deus disse ali foi o seguinte: os sacrifícios de animais, eles vão cobrir os seus pecados, eles vão cobrir a sua vergonha, mas não é definitivo, não é para sempre. Mas esse é o caminho, porque esse sacrifício que eu fiz, de bodes, de cordeiros, de animais, para vocês entenderem que esse é o caminho que vocês têm que trilhar, até o dia que eu toque a terra e faça o sacrifício perfeito, é para esconder, guardar ali a sua vergonha. E foi assim durante muitos e muitos e muitos anos. E eu comecei a pregar agora, viu? Olha aqui para mim. E foi assim que Deus foi nos ensinando o benefício que teria o sacrifício com sangue. Abraão recebe a palavra de Deus que vai ser pai de nações, e o que ele passa a fazer é levantar altar e sacrificar a Deus. Então presta atenção: o sangue derramado, ele firma aliança. Repita comigo: aliança. Presta atenção. Quando Deus libera uma palavra para o homem e diz: você vai ser pai de nações,
você vai ser responsável por um povo tão grande, por reis. Deixa eu dizer, eu estou assumindo um compromisso, mas Deus não pode fazer compromisso com um homem sem o derramamento de sangue, sem aliança. E aí ele pega, levanta um altar, aquele altar representa o compromisso dele, homem com Deus, e ali derrama sangue. Você quer outro exemplo? Olha aqui para mim. Elias se levanta em um tempo de grande idolatria no meio do povo. Elias se levanta e olha e chega a ponto de dizer assim: não tem mais ninguém, nenhum profeta. O profeta que sobrou sou eu. Até que Deus chega e diz: Elias, se acalma. Ainda tem os remanescentes que não se dobraram a Baal. Mas aquilo o traz para uma realidade em que ele decide, pela palavra do Senhor, confrontar aquele povo. Olha como é que é o teste. Ei, chama os profetas tudinho aí de Baal, aqueles que idolatram outros deuses, e vamos todo mundo lá para o monte, e lá vocês vão ver quem é Deus. O sangue de Cristo, o sangue derramado aí, que todos os sacrifícios apontam para Cristo, também diz o seguinte: vai abrir os seus olhos. Você conhece o irmão que antes de conhecer a Cristo, antes de confessar, vivia no mundo e não entendia nada, podia pegar uma Bíblia que não conseguia nem ler? Eu conheço uns. E aí depois que você decide mudar a sua vida, depois que você confessa a Cristo, aí você pega, vale, eu estou entendendo agora o que está escrito aqui. É porque não é humano, é espiritual. Não se lê a Bíblia, se medita na Bíblia. Não se medita na Bíblia para pregar, se medita na Bíblia para ser transformado. A primeira transformação vem de nós, vem do altar, vem daqueles que servem ao Senhor. Eu sempre digo, eu prego para mim. Estou pregando para vocês não, estou pregando para mim. Quando eles chegam lá no monte, façam aí o lereado aí de vocês. E aí eles botaram as pedras, traz ali, mata o boi, o bezerro, bota lá, e começam a orar por fogo, e cadê fogo? E nada de fogo, sabe por quê? Porque a idolatria é uma ilusão, ela só alimenta o seu coração, mas ela não chega a Deus. A idolatria é uma necessidade humana. Deus não está nesse negócio. Pastor, e o que é idolatria? Meu Deus, aí tem que ser 10 cultos para explicar. É tudo aquilo que tira o teu coração do Senhor. E aí quando chega a vez de Elias, Elias diz, tira tudo daí. Sabe por quê? Porque a primeira coisa quando você abre a visão é tirar logo tudo que já não faz mais parte da sua vida, porque você está olhando diferente para receber o novo. Tira essas pedras, tira tudo que está aí. Por quê? Porque agora isso já não me serve mais. O sangue de Cristo abriu os meus olhos. As mesas mudam, as pessoas mudam, as roupas mudam, a vestimenta muda, o negócio muda, o amor pela família muda, o carinho pelos filhos muda, com os irmãos muda tudo. E aí ele monta, porque você tem que ter sacrifício, irmão, ó. Ele monta com cuidado o novo altar e derrama água, derrama água, derrama água. Ele ora e Deus manda fogo do céu. O sangue de Cristo também quebra a nossa idolatria. Sabe quando é que quebra? Quando a gente passa a depender só dele e não mais da força do nosso braço. Eu posso fazer. Eita, esse ainda não conheceu Jesus, não. Ei, nós estamos precisando aqui resolver uma coisa. Ei, tem um fulano de tal que resolve. Ei, pode deixar que eu resolvo. Meu Deus, tenha cuidado, irmão. Eu já disse muito isso. Hoje, quando alguém pede ajuda e diz que quer resolver alguma coisa, eu digo, vamos orar que o Senhor vai responder. Certamente Ele não nos deixará sem respostas. Isso é dependência, é entender que a força do meu braço já não faz, e sim o Senhor que me abençoa, eu sendo mordomo daquilo que Ele me confiou. Preste atenção. Na época de Moisés, isso é muito forte. O povo está no Egito, escravizado. Vocês estão aqui? Cutuca quem está do teu lado e diz assim, Deus tem cura para a tua vida.
Para o outro lado, vai quem está do até o outro lado, balança ele aí e diz: Deus tem cura para a tua vida, irmão. Ei, Moisés, tu vai libertar o povo. Senhor, eu sou gago. É desse jeito mesmo. Agora tu desaprendeu tudo que tu aprendeu lá quando tu estava junto com o faraó. Agora tu está pronto para ir. Porque enquanto tu sabia lutar artes marciais, falar várias línguas aí, a Bíblia diz que ele era versado em línguas e que ele ainda era lutador. Aí ele foi para o deserto, ficou fraco, mais velho e gago. Quando você achar que é o fim, é porque Deus vai começar a agir. Quando você achar que o tempo acabou, é porque só foi o início do que Deus vai fazer. E aí ele olha e diz: vai, Moisés, agora é tu. E aí passa ali todas as pestes. E ele diz: agora, Moisés, manda que todo o povo mate um cordeiro e coloque o sangue nos umbrais da casa. Deixa eu te dizer o que é que a palavra fala. Salmos 105. Salmo 105, 37 fala o seguinte: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só enfermo. Ei, irmão, são milhões de pessoas. São milhões de pessoas que Deus trouxe e tirou daquele lugar de escravidão, de medo, de dúvida, e os levou para um lugar onde Deus não deixou para trás nem os bens. Traz o ouro, traz a prata, traz os animais, traz tudo. Não vai ficar nada para trás. Agora, mais do que isso, nenhum enfermo, eu não vou permitir que nenhuma enfermidade toque vocês. Ei, você consegue entender? Milhões de pessoas, irmãos. Sabe o que queima muito forte no meu coração? Eu já vi tantas coisas, mas nós temos um grande problema. Eu vou falar de mim, viu? Eu estou falando de mim. É de que muitas vezes nós vivemos o sobrenatural de Deus, nós caminhamos no sobrenatural de Deus, a gente vê o favor de Deus em tudo, mas no dia que chega um problema, a gente volta lá para o Egito. No dia que chega o problema, parece que a gente esquece de tudo que a gente viveu e volta lá para trás e começa a se questionar, a perguntar, a ter medo, a dúvida. É assim comigo, irmão. Mas Deus está te chamando hoje para subir nesse lugar que é um degrau, que Deus vai te levar, onde tu não vai mais descer, só tem lugar para subir. Ele pega aquele povo, irmão, e eles caminham, você sabe quantos anos não teve nenhuma enfermidade entre os hebreus? Quase 500 anos. Sabe quando foi que começou a enfermidade? Já na época do rei Salomão, que ele se casa com uma egípcia e ele traz médicos para dentro de Israel. Presta atenção, vocês estão aqui? Deus mostra qual era o caminho, o sacrifício. Eu gosto do sonzinho do céu. O caminho do sacrifício, olha, esse é o caminho. Abraão e Isaque sacrificaram pela aliança. Jacó sacrificou também pela aliança para que ele fosse abençoado. Chega a época em que Moisés, ele começa a fazer sacrifícios dentro do tabernáculo, da forma que Deus orientou ele a fazer. Sabe como era? Era o seguinte: o sacerdote recebia o sacrifício todos os dias, e é aqui onde está, para mim, a chave. Eu não gosto dessa palavra de chave, mas aqui é onde está a revelação mais poderosa. Os sacerdotes estavam prontos para receber os sacrifícios que o povo trazia.
Então o povo trazia bezerros, trazia cordeiros, trazia pombas, trazia para entregar, para sacrificar. E uma vez por ano, o sacerdote entrava, vocês estão aqui? No Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício que não apagava os pecados. Eu vou dizer que não extinguia, só apagava os pecados, porque era necessário fazer uma vez por ano. Então preste atenção, o sacerdote aqui recebe e eu sacrifico na primeira sala, e eu entrego o sacrifício que a Charlene me entrega, eu entrego o sacrifício que a Darlene me entrega, eu entrego o sacrifício que a Paula me entrega, que a Thaís me entrega. Todos os dias tem sacrifício aqui nesse lugar, nessa primeira sala. Ajuda eu, Jesus. Mas na segunda sala, dos Santos dos Santos, a terceira sala, considerando lá fora, esse daqui era um sacrifício anual, com um bode, uma vez por ano. Agora preste atenção que você acabou de ler. Bota o tema, já está aqui. Cristo chega para dizer assim: eu sou o sumo sacerdote de bens futuros. Os sacerdotes na época de Moisés, eles só poderiam sacrificar aquilo que era entregue a eles por aquele pecado e o sacrifício naquele dia, naquele momento, porque só apagava, não extinguia. Só que Jesus vem para dizer que sim, vocês têm uma herança para receber, vocês têm algo que vocês ainda nem conhecem. Vocês têm algo para receber que num futuro, quando vocês estiverem comigo, como co-herdeiros comigo, eu vou apresentar, eu vou entregar. O caminho é que aquilo que Cristo fez, quando Ele pegou e se deu em sacrifício, e Ele entrou pela primeira sala, Ele entrou na segunda, e Ele chega no Santo dos Santos, Ele entrega o perfeito e último sacrifício. Nesse último sacrifício o preço foi pago. E sabe o que é que Ele lhe deu, irmão? Ele lhe deu o acesso, para que você tenha acesso de novo à presença de Deus e possa receber as heranças que Ele tem para você. Pastor, e agora? Cristo, Ele fez o sacrifício e foi o sacrifício perfeito. Só que você tem que continuar entregando nas mãos dele, como sumo sacerdote, o seu sacrifício diário. Qual é o sacrifício diário que você está entregando? Qual é a renúncia que você está fazendo? É muito fácil, irmão, eu dizer que eu quero a prosperidade, eu quero a saúde, eu quero uma família perfeita, eu quero filhos, eu quero, Senhor, ser pregador da palavra, mas cadê o teu sacrifício entregue na mão de Cristo? Não, eu quero ir para a igreja domingo, mas segunda eu quero ir fazer o que eu gosto. Eu quero ir porque lá eu vou receber a palavra e eu me apossei daquela palavra. Ei, quem não tem casa ainda, recebe uma casopa, eu peguei a palavra. Aí eu peguei a palavra, essa casa é minha. Aí segunda-feira, no lugar de você falar de Deus, você vai falar de outras coisas aí, só não de Deus, nem se lembra mais dele. Deus não quebra princípio não, irmão. Ele não tem padrão. Agora preste atenção, Ele lhe deu o direito de você ser o sacrifício vivo. Por isso que você é o templo hoje. Você é o sacrifício que tem que ser entregue para que você receba os bens futuros, a herança que Ele tem para ti. Pastor, eu não estou entendendo ainda não. Irmão, queima joelho no chão, gasta tempo com Ele. Perde tempo lá, que você não está perdendo tempo não, mas vou falar aí para você entender melhor, que nem diz a Camila Barros, rasgado logo, né? Tira o teu tempo e fica lá com Ele,
Porque enquanto tu está lá fora tentando correr para fazer do teu jeito, tu está se esquecendo que Ele é o caminho que vai te entregar a bênção. Ei, segunda-feira tem um irmão que está me chamando aqui, depois do trabalho, a gente vai visitar ali umas meninas engraçadas, que tem, olha aí, cadê o sacrifício? Ou então eu vou chegar em casa segunda-feira, a mulher fez raiva, eu vou logo dizer para ela que eu vou me separar, que eu não quero ela mais não. Ou seu filho chega para você, e filho teima, viu, irmão? E aí às vezes ele vai teimar e você diz assim: eu vou meter a lapada nesse menino, que esse menino não presta para nada. Ei, irmão, isso é comum. Não fique estarrecido não. Isso é comum. E eu ainda estou sendo bem delicado aqui para dizer assim, bem calmo, porque o negócio ainda é muito pior. Tem gente que sai da igreja quando é segunda-feira, raia para os outros cantos que nem igreja é, para buscar Deus onde alguém diz que tem Deus, quando na verdade o preço foi pago para que você buscar Ele. Você não precisa de intermediador não, o seu intermediador é Cristo. Aleluia. É para ti, Senhor. É para ti. É para ti. E sabe o que acontece, irmão? Se cria um povo fraco, um povo que não busca Deus, um povo que vive em cultos simplesmente para receber a palavra, mas não sabe o caminho para receber a bênção. Não tem renúncia, não tem preço, quer viver a vida normal para receber tudo. Uma vez eu estava numa cruzada de milagres. Na verdade, esse testemunho, eu ouvi esse testemunho. E a irmã chegou, precisava ser curada, e orou por ela, e Deus curou ela naquela hora. E aí quando terminou, a senhora sabe que a senhora precisa confessar o nome do Senhor. Não, não quero não, vim só buscar o meu milagre. E foi-se embora. Isso é real, irmão. É uma geração que vive em busca de palavras que confortam e que dizem aquilo que você quer ouvir. Precisa ser pregado. Deixa eu dizer, precisa ser pregado. Precisa ser pregado porque você vai receber o que Deus tem para você, se você fizer o seu sacrifício, entregar a Cristo o que tem que ser entregue. Entrega o perdão que precisa ser liberado perdão. Não é porque eu estou com raiva da irmã, porque ela não me deu paz do Senhor quando eu cheguei na igreja. Acontece, irmão. Acontece. Isso é real. Estou aqui falando história hipotética não. As renúncias partem de nós. Eu entendo que existe uma herança para mim. Vocês estão aqui? Cristo, Ele foi o sumo sacerdote dos bens futuros. Ele foi crucificado na cruz pelo Espírito Santo, irmão. Quando eu leio isso, eu começo a chorar quando eu me lembro. Eu imaginar que Deus se fez homem, habitou entre nós, foi crucificado e que em todos os momentos o Espírito Santo esteve com ele. E eu imagino a dor que Cristo sofreu, pagando o preço por mim e por você, e o Espírito Santo lá, junto com ele. O sacrifício foi pelo Espírito eterno, não foi mais por bodes, não foi mais por sangue de carneiros, foi pelo Cordeiro de Deus com o Espírito Santo. Você sabe quão precioso é o Espírito Santo viver em você, habitar em você? Tem gente que gosta de fogo, glória, eu gosto de fogo e glória. Mas para você viver fogo e glória, você tem que renunciar e ter joelho no chão, queimar a sua carnezinha lá, conversando com ele, irmão. Eu quero só o fogo, eu quero só pular, né? Não pula não, você vai pular e vai chamar e ninguém vai sentir nada. Uma das coisas que Deus me pediu, e eu vou encerrar, sim, isso, vou encerrar. Frank, tira aqui por mim, por favor. Vocês estão aqui? Obrigado.
Deus ensinou o caminho era o sacrifício. O homem só poderia sacrificar aquilo que ele dominava: os bodes, os cordeiros, as ovelhas. E durante muito tempo ele ensinou que o sangue de Cristo firma a aliança, que o sangue de Cristo restaura a família, que o sangue de Cristo ele nos faz prósperos, que o sangue de Cristo cura todas as enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue de todos esses sacrifícios que durante centenas de anos foi ensinado, foi para chegar um tempo onde o escritor do livro de Hebreus fala: o sumo sacerdote, aquele que veio como cordeiro imaculado, não por um templo feito por mãos de homens, mas por um templo no Espírito que só poderia ter vindo de Deus. Ele se deu em sacrifício por mim e por você, para que você receba os bens futuros, para que você receba uma herança eterna. Você sabe o que é herança eterna? Herança eterna não é só a eternidade que a gente pensa, eu vou viver para sempre. A herança eterna você começa a viver ela aqui. A herança eterna que lá na eternidade tem, que Deus tem para você hoje, é cura para as enfermidades. Essa é uma herança eterna. A herança eterna é que Ele é o dono do ouro e da prata, e que lá no céu as ruas são de ouro e nós vamos pisar nelas. Ei, irmão, Ele fez todos saírem do Egito com ouro e prata. Sabe por quê? Porque Ele disse: o sangue que foi aspergido nos umbrais da casa são o sangue do meu filho que representa, e vocês vão ser prósperos sim, e vão ter saúde sim. Essa história do irmão dizer que não, eu estou bom, já está bom, eu estou satisfeito com o que eu estou. Deus tem mais para ti, irmão. Agora presta atenção, faça a sua parte. Entregue o sacrifício nas mãos de Cristo. Dobre o joelho no chão. Tem dia que eu chego e digo: Senhor, hoje eu estou tão chateado, triste. É para você amar, não é para ficar triste nem chateado não. Senhor, hoje eu estou tão cansado, as coisas não tão fáceis, mas deixa eu dizer, é para você se alegrar e agradecer, porque eu já entreguei na tua mão. A gente tem na mão e não agradece o que tem. No primeiro desafio a gente reclama, murmura. Que sacrifício é esse? O sacrifício é quando eu abro mão do meu eu, daquilo que eu olho, que eu acho certo, e eu faço aquilo que Deus sabe que eu tenho que fazer. Não sei se vocês estão aqui, mas para mim está sendo muito forte. Cristo nos deu o caminho, mas a atitude é sua. A videira, ela não dá fruto, os galhos sim. Ei, eu sou a videira, vocês são os galhos. Você já viu o fruto nascer do caule? Fruto nasce da videira, do galho que está nela. Vocês são os galhos. E para vocês dar frutos, o meu Pai, Ele vem e poda. Tem gente que não quer ser podado, quer só receber, mas não quer ser confrontado. Hoje a palavra de Deus sabe o que é, irmão? Eu estou entregando a vocês o caminho para que vocês recebam toda a herança que Deus, o meu Pai, Ele tem para entregar a você. Agora se permita ser podado, mude as suas atitudes, busque a mim verdadeiramente em coração e em alma e em espírito. Davi diz: Senhor, eu quero somente te adorar em espírito e em verdade. Suscita, ó minha alma, cânticos de louvores ao Senhor. Eu vejo o meu Senhor sentado à direita do meu Senhor, porque quando Ele se colocou na posição de renunciar ao eu e de adorá-lo de toda a intensidade, Deus revela a herança futura. Oh, rapaz, eu queria que você estivesse
entendendo esse negócio. Vamos, louvor, sobe aqui para me terminar já. Durante a minha vida inteira, eu aprendi nos desafios. É muito bom se nós aprendêssemos quando tudo está bem. Só que a gente só se move, eu estou falando de mim, viu? Quando as coisas começam a dificultar. Às vezes o negócio não está bom, aí Deus quer que você vire para o outro lado, Ele faz com que você pare totalmente para poder você conseguir enxergar. Às vezes você está num ritmo tão grande, achando que está tudo bem, que Ele te paralisa para poder tu olhar para Ele. O que é mais importante que você tem? O que eu tenho de mais importante é a presença dEle. É por isso que não tem esforço, irmão. Por isso que a gente recebe tantos testemunhos. Sabe por quê? A minha oração, uma delas é dizer: Senhor, que eu não seja visto, mas que Tu sejas visto. Que não saibam nem o meu nome, mas que eu possa ser um canal e cooperador Teu naquilo que Tu quer fazer. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver os Teus sonhos para mim. Eu não quero que Tu abençoe o que eu estou fazendo, eu quero fazer o que Tu está abençoando. A visão muda, irmão. Os olhos são diferentes. Vamos ficar de pé. Irmão, eu tenho recebido muitas pessoas que têm passado por dificuldades, que têm passado por crise de ansiedade, pessoas que têm passado por pânico, pessoas que têm sido acometidas de enfermidade, pessoas que acham que o casamento acabou. A gente pensa que isso está tão longe, mas isso está tão perto. Agora eu quero te dizer, o pecado, ele traz vergonha, mas o arrependimento, ele traz liberdade. Você não tem que ter vergonha se de alguma forma você desapontou ao Senhor. Se você falou mal com a sua esposa, ou se a sua esposa falou mal com você. Você não tem que ter vergonha se você de repente saiu e durante a semana fez algo que não era legal, mentiu, sei lá, usou drogas, sei lá. O inimigo quer te envergonhar, para que você não permita que o sangue de Cristo venha sobre a sua... Meu Deus, é esse louvor mesmo, viu? O sangue de Cristo hoje, ele vai vir sobre a sua vida. Pastor, eu não acredito nisso não. Ei, irmão, eu não era mais para estar aqui. Pelos médicos eu tinha 6 meses de vida. Ei, meu casamento, eu só discutia, olhava para minha esposa e dizia assim: agora eu vou-se embora. E ela dizia: agora sou eu que vou. Depois que o sangue de Cristo veio, às vezes ela olha para mim, eu olho para ela, a gente se alegra, sorri junto e diz: nós vamos morrer juntos. Ei, irmão, eu comecei a olhar para as pessoas com amor, um amor que eu só pude entender quando eu recebi o amor do meu Pai, daquele que me ensinou que o preço na cruz é um preço inestimável, é uma nota promissória sem fim, e você tem direito a acessar, a resgatar, a buscar tudo aquilo que o preço, o sangue de Cristo pagou. Hoje é dia de resgatar aquilo que foi pago por alto preço. Hoje é dia de você olhar para o inimigo que tenta de alguma forma, segura aí, te enganar e dizer que não tem jeito para ti,
Eu sei que o teu pecado está escondido. Eu sei que tu enganou aquela pessoa. Eu sei que essa enfermidade vai te matar, que tu não vai ser curado. Ei, hoje é o dia de toda a voz ser silenciada e o sangue de Cristo vir sobre você e mudar a sua vida. Só que tem algo precioso. Cristo nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo que nos enche, que é derramado sobre nós, ele muda a nossa vida completamente. E eu vou encerrar agora para a gente orar. Segura aí. É porque eu gosto de me mexer, irmão. Eu dou trabalho. Se na antiga aliança, por sangue de bodes, de carneiros, de ovelhas. Ei, levanta a mão que eu quero declarar sobre a sua vida. Levanta a mão aí, irmão. Se na antiga aliança, pelo sangue de bode, de carneiro, de ovelhas e de animais, Deus já curava milhões, Deus já fazia aliança, Deus já prosperava. Imagine na nova aliança, onde o sangue de Cristo foi derramado por mim, por você. Ei, irmão, hoje é o dia. Sai do teu lugar, porque o sangue de Cristo vai ser derramado sobre a tua vida hoje. Sai do teu lugar e vem aqui na frente se você quer receber e recebeu essa palavra hoje. Vamos louvar.